Fala galera, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai construir um web app, para poder subir um CSV nesse app e depois inserir esse CSV dentro do nosso banco de dados. Bem legal, né? Então, vamos lá. Para que a gente gostaria de fazer isso, né? Imagina que na sua empresa tem um time que todos os dias esse time gera uma quantidade de dados, independente do motivo, e aí no final do dia você quer que esse time consiga baixar esses dados e inserir no seu banco de dados através de uma interface, sem usar SQL, sem usar nada do tipo. A única coisa que o seu time vai precisar é dos próprios dados que eles vão precisar inserir, beleza? Então, para fazer esse aplicativo, a gente vai usar uma ferramenta low code, uma ferramenta que não precisa manjar muito de código, você não precisa saber muito sobre programação em si. A ideia dela é ser uma ferramenta com componentes já prontos para a gente usar sem precisar de muitos códigos, beleza? O nome dessa ferramenta é Retool. Se você digitar Retool no Google, clicar aqui, ó, retool.com, você vai chegar aqui. Eu vou clicar em Get Started. E aí, eu já tenho a minha conta no Retool. Então, no caso, eu vou clicar aqui em Sign In, aqui em cima. Se você não tem, você vai criar a sua conta, beleza? Então, eu vou clicar em Sign In. Já está aqui meu e-mail e senha. Eu vou entrar. Pronto, eu estou logado na minha conta do Retool. Eu dei o nome de Playground pessoal, você vai poder escolher o seu link, né? Um link que tiver disponível. O meu chama Playground pessoal, beleza. Então, aqui dentro do Retool, basicamente, você pode criar um web app, criar um mobile app, né, um app para celular, criar workflows, uma sequência de trabalho, né, que você pode integrar com APIs e um monte de coisa, recursos de bancos de dados e formulários, beleza? No caso, a gente vai querer criar um web app. Aqui, quando você clica em Web App, ele abre essa tela. Aqui, basicamente, nesse menu da esquerda, a gente vai usar duas abas só. Essa primeira de componentes, basicamente é onde a gente seleciona os componentes que a gente quer. A gente quer botões, a gente quer inputs de texto, tabelas, o que a gente quiser, a gente seleciona daqui. E essa aba aqui de baixo, Code, é onde a gente faz o back-end do nosso aplicativo. A gente vai rodar as queries para inserir os dados no banco de dados. É aqui que a gente vai fazer esse tipo de coisa. Mas primeiro, vamos lá para os componentes. Então, o que a gente quer? A gente quer um app que tenha um lugar para selecionar um CSV e quando eu selecionar esse CSV, eu quero ver os dados que estão dentro desse CSV antes de inserir na minha tabela do banco de dados, beleza? Então é isso que eu quero. Show! Então vamos lá. Primeiro, eu preciso de um file picker. Eu preciso de algum componente que eu consiga selecionar o arquivo. Então eu vou digitar file aqui só para ver o que aparece. Bom, aparecem três opções principais: File Button, File Drop Zone e File Input. As três são para receber arquivos, só que uma é um botão, outra é um campo de receber o arquivo e a outra é um lugar para você arrastar o arquivo. Então vou pôr as três aqui na tela para vocês verem mais ou menos a diferença, né? Então tá aqui o File Button. Então o File Button é um botão que quando eu aperto ele abre os meus arquivos. Esse daqui, o File Input, a lógica é muito parecida. Eu aperto, ele abre os meus arquivos. E assim como esse lugar aqui, Drag and Drop. Eu aperto, ele abre os meus arquivos, mas além disso, eu posso simplesmente vir aqui nos meus arquivos e arrastar um arquivo para ele. Beleza? Então ele tem essa funcionalidade a mais. Vamos ficar com o simples aqui e vamos pegar nem o tão simples nem o tão complexo. Vamos pegar esse intermediário aqui que dá para ver pelo menos o nome do arquivo selecionado. Beleza. Então, aqui vai ficar o meu arquivo. Quando você clica em cima do seu componente, aqui no campo da direita, né, aparecem todas as características desse componente e você pode alterá-las. Por exemplo, esse nome label, eu não quero esse nome label, eu quero o nome arquivo. Beleza? Esse nome no file selected aqui no meio, eu quero que fique selecione
o seu arquivo. Pronto, então alterei isso também. Que mais que eu posso alterar? Aqui esse nome browse, eu não quero esse nome browse. Então vou trocar. Vou trocar para pesquisar. Poderia trocar para procurar também. Beleza. Então aqui já está suficiente. Show. Uma outra coisa que a gente vai ter que fazer é, a gente vai ter que vir aqui e essa propriedade parse files, a gente vai ter que deixar ela ligada, beleza? Porque assim ele vai receber e poder enviar os arquivos recebidos por esse componente. E a gente precisa que ele seja capaz de enviar os arquivos para poder enviar para a tabela. Então, o próximo componente que a gente vai pôr aqui é o componente table, de tabela. Por quê? A gente quer ver o que tem dentro do CSV, beleza? Então, vou deixar a tabela maior aqui. E aqui, ó, clicando em cima da tabela, novamente vai aparecer todas as propriedades dela. A única propriedade que importa para a gente agora é esse data source, que é os dados de fonte. Ele tem uns dados de demo aqui, né, de demonstração, para a tabela não ficar vazia. Mas eu não quero esses dados de demonstração, então vou apertar nesse X e vou arrancar todas essas colunas também. Não, delete, 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 delete. Beleza. Então agora minha tabela está completamente vazia. Como é que eu vou fazer para inserir dados nela? Bom, aqui em Select a Data Source, eu vou aqui na opção Use JavaScript. Por quê? Porque a partir daqui eu posso puxar dados de outro componente da minha tela. Então eu vou clicar aqui, vou pegar o nome desse meu componente, então esse meu componente chama File Input 1, vou dar um Ctrl C nele, vou voltar aqui na tabela, e aqui no Data Source eu vou colar o nome do meu componente, só que o nome do componente por si só não faz nada, certo? Porque esse componente ele tem propriedades dentro dele. Como que eu acesso essas propriedades? Colocando um ponto. Então, na hora que eu ponho um ponto, ele me mostra todas as propriedades desse componente. Cara, eu posso minimizar, eu posso pegar o texto que vem antes, que vem depois, eu posso pegar uma porrada de propriedades aqui. Mas a propriedade que eu quero é essa parse, parse, parse value. Essa propriedade parse value significa que eu estou pegando os arquivos que foram passados para o meu file input 1, beleza? E aí aqui, nesse caso, ele mostra um array vazio, porque eu não passei nenhum arquivo. Então, vamos parar por aqui e vamos dar um passo para trás para poder pegar qual arquivo a gente vai usar de base. O arquivo que eu vou usar de base é esse aqui. Ele tem 4 colunas, né? Ele é um arquivo de uma campanha. E nessa campanha tem o CPF impactado pela campanha, o nome da tag da campanha, a data da campanha e o valor liberado da campanha, por exemplo. Aí eu vou vir aqui em fazer o download em CSV, né? No caso, eu preciso de um CSV. Beleza, eu vou acessar esse cara aqui, vou alterar o nome dele para teste input dados, mas não precisava, tá? Só porque eu quero. Aí, agora sim, eu vou clicar aqui, ó, e vou selecionar o meu CSV. Para quê? Porque agora esse file picker, esse file input, ele tem um dado que foi passado para ele. Então agora, na hora que eu vir aqui, ó, não está mais vazio. Os dados que foram passados, eles aparecem aqui. Olha que legal. Então, como é que eu faço para acessar esses dados? Bom, esses dados eles estão dentro de uma lista. Então, se você já interagiu um pouquinho com Python, com programação, você sabe que a gente consegue acessar as listas usando colchetes e o número do componente da lista que a gente quer acessar. No caso, o número do componente é o zero, porque é uma lista com um único componente. Esse único componente é essa única aba, né? Como a gente baixou uma aba só, é um único CP, um único CSV, então sempre vai ser zero aqui, beleza? E percebam que na hora que eu faço isso, a tabela já reconhece aqui, ó, e ela já traz exatamente os dados do meu CSV, bonitinhos, perfeitos, do jeito que eu baixei, já formatados aqui, ele já entende que isso é uma data, né? Já mostra o nome do dia, tudo bonitinho. Então, a parte do file input e a parte da tabela de mostrar os nossos dados, a gente já conseguiu. Tem mais uma parte que falta, né? A única parte que falta agora é a parte de criar um botão para inserir esses dados no nosso banco de dados. Mas antes, se a gente quer inserir esses dados numa tabela do banco de dados,
Vocês concordam que a tabela, ela precisa existir? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ir ao nosso banco de dados e criar essa tabela aqui. Então, o meu banco de dados, eu vou criar pelo Metabase, porque eu prefiro, tá bom? Então, o banco de dados que eu vou usar é esse aqui, que é um banco de dados que tem algumas tabelas já, mas não importa, eu não vou interagir com elas. Eu vou criar uma nova. Então, vou vir aqui em SQL, né? E você pode usar qualquer serviço de banco de dados. Eu estou usando o Metabase porque eu prefiro. Então, vou vir aqui em Create Table, que eu vou chamar de campanhas. E aí, quais colunas que essa tabela tem que ter? Bom, tem que ter essas 4 colunas aqui, né? Então, essa coluna aqui vai ser um texto. Vou deixar o CPF como texto mesmo, 128 caracteres. Essa próxima coluna da tag também é um texto. Vou deixar um texto de 256 caracteres. Essa próxima coluna de data é do tipo date e o valor liberado é do tipo float, beleza? Então, vou rodar aqui, beleza, minha tabela foi criada, beleza? Vou ir lá aqui nas configurações do Metabase, só dar um sync no meu banco de dados, só para ele reconhecer que a tabela foi criada. E agora, se eu vier aqui explorar dados, eu já tenho aqui a tabela campanhas, porém, ela vai estar completamente vazia, beleza? Mas está aí, a tabela foi criada. Show! Tiramos isso do caminho. Podemos voltar aqui para o Ritu. O que a gente precisa fazer agora? Tem mais um ponto que a gente precisa fazer, que é o seguinte. Vamos colocar um botão. Então, vou digitar aqui button. Tem aqui a opção button, né? Tem vários tipos de botão, mas eu quero só um botão comum, button. Eu vou pôr ele aqui embaixo. O que a gente pode alterar desse botão? Bom, o nome, né, button, eu posso colocar adicionar dados no banco. Pronto, adicionar dados no banco. Vou deixar ele um pouquinho maior aqui, não muito. Beleza? E o que mais? Agora eu preciso pôr uma ação. Quando clicar nesse botão, alguma coisa vai acontecer. Beleza? O que vai acontecer? Como é que eu configuro isso? Bom, eu configuro isso dentro dessa seção aqui do botão chamada de Event Handlers. Então, quando eu clicar aqui em mais, ele vai me mostrar tudo que eu posso fazer quando eu clicar no botão. Eu posso controlar uma query, eu posso controlar um componente, rodar um script, ir para um app, ir para um URL, mostrar uma notificação, eu posso fazer uma porrada de dados, de coisa. Exportar os dados, né? Eu posso até configurar esse botão para exportar os dados dessa tabela. No caso, a gente vai querer controlar uma query sim. Mas qual query? Bom, eu vou precisar criar uma nova query, né? Qual query que eu quero criar? A query que insira dados no meu banco de dados. Então, eu vou clicar aqui em Create New Query, beleza? E aqui, na verdade não, vamos tirar isso aqui. Vamos clicar aqui no Code, do lado esquerdo. Vamos clicar aqui em Add Query e Resource Query, beleza? No caso, a gente vai precisar conectar o nosso banco de dados antes de tudo, né? Então, a gente vai clicar aqui em Postgres, porque o meu banco de dados é Postgres, e a gente vai precisar passar todas as credenciais. Então, vou colocar aqui teste. A descrição vou deixar vazia, e aqui a gente precisa dos dados do nosso banco, né, para poder conectar. Então, onde que você pega? Bom, você precisa ter acesso a esses dados. Alguns desses dados eu consigo pegar aqui nas configurações do Metabase, indo nos meus bancos de dados, clicando no banco de dados. Então, eu consigo o nome do banco de dados, eu consigo a porta, eu consigo o servidor, eu só não consigo a senha. Então, a senha eu preciso saber, beleza? Então, vamos pegar o que eu tenho aqui, né? O servidor, que é o host. Então, vou colocar aqui o host. A porta é a 5440. O nome do banco de dados é esse aqui. E o que mais? A autenticação, eu vou usar a autenticação do tipo usuário e senha mesmo. Então, o nome do usuário é o mesmo nome do banco de dados. E a senha é uma senha que eu defini no passado, que eu não vou tornar pública. Beleza? E aí você coloca a sua senha.
Aqui eu vou usar essa opção aqui, Use SSL TLS, e vou colocar na última opção, Skip CA Certificate Verification. Isso aqui é só por conta que eu estou falando que ele não precisa fazer nenhuma verificação de segurança no meu banco de dados. Beleza? Isso daqui é porque não está em produção, estou fazendo como teste. Então é só uma forma dele conectar no meu banco de dados sem problema nenhum. Então vou clicar aqui em Test Connection e pronto, a conexão foi um sucesso. Então vou clicar aqui em Create Resource. Quando eu clico aqui, ele cria esse recurso no meu banco de dados chamado de teste. Então, esse recurso nada mais é que uma conexão, uma ponte para o meu banco de dados, que está aqui conectado também no Metabase, beleza? Para esse banco aqui. Então, agora, eu posso fazer coisas com esse banco de dados, né? Então, vou criar uma query, né? Como nós criamos. Vou até voltar esse passo, vou deletar isso aqui. Vamos lá. Clicar aqui em Nova, Resource Query. Vou selecionar um recurso, né? Então, o meu recurso é um Postgres SQL. Só que o meu recurso já está criado. Então, vou clicar aqui em Teste, que meu recurso vai aparecer. Beleza? Beleza. Espera aí, parece que esse não está disponível. Esse recurso está disponível. Beleza, show. Só que eu não quero usar SQL para fazer a inserção desses dados. Por quê? Eu estou usando uma plataforma low code. Então a ideia é a gente usar menos código possível. Então eu vou usar essa ferramenta aqui, que é uma ferramenta de fazer queries, só que sem usar código. Então como é que eu faço? Primeiro eu seleciono a tabela. Então o nome da tabela é campanhas, né? Ele já vai conectar no meu banco de dados e buscar essa informação. Depois eu seleciono qual ação eu quero. Então a ação é inserir um registro, mas na verdade não é um. É inserir diversos registros, bulk insert records. E aí ele vai pedir qual array, qual arranjo de valores eu quero inserir. Então esse arranjo de valores é o mesmo que a gente colocou aqui na tabela. Então vou clicar na tabela, dar um Ctrl C, vir aqui e dar um Ctrl V. Beleza? É o mesmo arranjo de valores. Show! Eu vou dar um save, vou primeiro modificar o nome, né? Vou chamar de inserir dados no banco. Aí precisa colocar separado por underline, beleza? Vou dar um save. Show, maravilha. Vou minimizar isso aqui. E agora eu vou clicar aqui no meu botão e naquela parte de Event Handlers, né? Olha só. Quando eu clicar aqui, eu quero que ele rode essa query, inserir dados no banco, beleza? Então, quando acontecer um clique, ele vai rodar essa query, inserir dados no banco. E o que essa query faz? Ela insere todos os dados desse arranjo, ou seja, os dados que foram passados para o arquivo, no meu banco de dados, beleza? Depois, eu quero que aconteça alguma coisa? Bom, eu posso querer que ele mostre, por exemplo, uma notificação falando que tudo deu certo, caso tenha dado certo. Então, como é que eu faço isso? Bom, aqui na aba Response, eu posso mostrar uma notificação caso tenha um sucesso. Aí qual que é a mensagem? Dados inseridos com sucesso. E aí eu posso mostrar uma notificação se der erro também. Ele já tem uma notificação padrão que ele mostra o erro e a mensagem do erro. Então eu vou deixar assim, beleza? Vou dar um save, tirar isso daqui, minimizar, pronto. Então agora, galera, basta saber se funcionou, né? Eu vou copiar o link do meu aplicativo, vou abrir o meu aplicativo aqui na web e olha que legal, nosso aplicativo está criado. Vamos testá-lo. Vamos clicar aqui na campanha. Então, só para ver, tem 0 dados. Agora eu vou vir aqui, selecionar o meu arquivo, de boa, clicar em adicionar ao banco de dados e dados inseridos com sucesso. Olha a notificação aqui. Então, se eu for lá na minha tabela e der um F5, olha só, maravilha, os dados estão aqui. Então a gente acaba de criar um aplicativo simples, basicamente sem usar código nenhum, né? Sem usar código nenhum.
para alguém do seu time pegar uma quantidade de dados de campanhas ou de qualquer outra fonte no final do dia e subir no banco de dados sem essa pessoa ter nenhum conhecimento de SQL, sem essa pessoa ter nenhum conhecimento de banco de dados. Então você pode agregar valor, facilitar a vida das pessoas do seu time, sem elas saberem de nada sobre a parte da infraestrutura, beleza? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, se te ajudou, se você aprendeu algo novo, deixa um like aqui e se inscreve aqui no canal também. E se você quer ser um profissional de dados completo, né, conhecer mais sobre essa ferramenta que é o Metabase, que eu usei aqui ao longo do vídeo, e também sobre SQL, tem dois links aqui na descrição que são meus treinamentos que estão lá na Udemy de Metabase e de SQL, beleza? Dá uma olhada lá, você não vai se arrepender. Muito obrigado e até o próximo vídeo.